Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado, fala assim, olha, o Senhor conta contigo. Ele conta conosco, irmão, Ele conta conosco para ajudar a disseminar as boas novas, para que pessoas mudem, com a conversão, mudem a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E quando eu olho aqui para esse canto aqui, quando eu olho para os jovens, me vem na minha mente as perspectivas, né, irmãos? Às vezes eu me pego pensando, será que eu vou ver meu filho casando, me dando um neto? Eu já cheguei num ponto da vida que construí alguma coisa. O que eles vão construir, irmão? O que eles vão conseguir construir? Isso, irmão, gera em nós preocupação. Se você não fica preocupado aqui dentro, você é diferente. Amém pela tua, você é diferente. Mas o salmo que nós lemos aqui, irmãos, é um salmo de encorajamento. E eu vim nessa noite aqui, irmãos, mediante todo esse quadro que nós estamos vivendo aí, contrário, o Senhor me deu uma palavra para estar te encorajando nessa noite, amém? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder, irmão, de fazer com que nós venhamos a nos conduzir de uma forma diferente, mediante as situações. Ela nos norteia de uma forma diferente, apesar do quadro que a gente está vivendo, da forma de como a gente vê esse quadro. E esse salmo, irmãos, é muito interessante, porque é um salmo que ele foi escrito por um autor anônimo. Muitas pessoas, muitos historiadores dizem que dos 51 salmos, que esse aqui está incluído, um escritor anônimo, pode ser que tenha sido Moisés que tenha escrito esse salmo pela semelhança do Salmo 90, que é da autoria de Moisés. Mas tem quem diga também, quem defenda um raciocínio, que pode ter sido uma pessoa que conheceu Moisés, que andou perto dele, que sabia muito das ideias dele, e com isso deduz-se que foi uma pessoa que andou próximo de Moisés. Mas o que eu quero nessa noite, irmãos, falar com vocês, e de repente eu posso falar possa vir falar alguma coisa que de repente não vai te agradar. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é confronto. Se ela não nos confrontar, não tem porquê de eu e você estarmos aqui. Aquele que não é confrontado pela palavra está dizendo, eu não preciso mais de ensinamento, porque a palavra ela tem que nos confrontar todo dia. Ela tem que nos nortear, senão a gente fica solto. A gente fica cometendo erro. Se a palavra não nos confrontar, a gente anda da forma que a gente quer. E esse salmo começa, irmãos, de uma forma muito interessante. Muito interessante. Ele começa aqui com uma palavra, irmãos. Aquele. Uma expressão, irmão, de uma condição anterior, né? De um momento, de algo que vai acontecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amados, é uma prerrogativa que não é para qualquer um. Aqui o autor está falando que não são todos, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E que lugar é esse, irmãos? Que esconderijo é esse que o autor está falando aqui? Amados, nessa época, nesse contexto aqui, os exércitos, quando eles iam sair para guerrear, eles iam debaixo de um cântico de vitória, esse salmo aqui. Eles iam cantando esse salmo e declarando quem eles eram, o Deus que eles serviam, e eles iam declarando a vitória antes, mediante a qualquer situação. E o salmo começa aqui com essa declaração forte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E onde é esse esconderijo, irmãos? É a presença do Senhor. Amados, eu acho graça e fico olhando porque as pessoas acham que estar na presença do Senhor é fácil. É algo que se consegue da noite para o dia. Irmãos, é algo que nós temos que construir a cada dia, a cada momento. É algo que Deus vai exigir de nós. Deus vai nos aproximar de nós. Estar na presença do Todo-Poderoso requer de nós, amados, um esforço.
E eu fico vendo, irmãos, quando eu estava meditando, irmãos, e não espera muita revelação hoje, não. O que eu quero falar para vocês é algo bem basicão, irmãos. É algo bem básico. Estamos começando um ano, um novo ano, e temos a oportunidade, irmãos, de a gente traçar algo novo para a nossa vida. Traçamos muitos alvos materiais, mas vamos traçar e dar uma ênfase num alvo espiritual. Amém? Eu fico rindo às vezes, irmãos, porque a gente fala tanto em frutos, né? A gente vê os frutos da pessoa, olha para a pessoa, e a própria Bíblia nos ensina isso. Amados, a pessoa diz que está na presença do Senhor, mas ela não atende uma convocação para estar numa reunião de oração aqui, porque ela acha que não precisa. Está ajudando a estar juntando forças aqui, porque se a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, você imagina a igreja toda clamando o que faz. Mas a falta de entendimento nesse aspecto faz com que as pessoas não venham e não deem importância para o que tem que ser dado. Em outro momento, querido, a gente vê, né, o irmão gangorra. Quem é o irmão gangorra? O irmão que não vai na célula, irmãos. O irmão que numa semana vai, a outra não. Não, na outra vou. Vou não, não vou. Ou vou. Irmãos, e você olha assim, se você for fazer uma ficha de chamada, a gente não consegue ver, queridos, uma pessoa comprometida com o Senhor, recebendo. Porque, irmãos, esse lugar aqui é um lugar da presença do Senhor. E se eu e você não estivermos sendo nutridos aqui, irmãos, nesse direcionamento, a gente fica se iludindo, se enganando, irmãos. Porque Deus requer de nós. Porque o local da adoração, da habitação do Senhor, é um local alto. É um local, irmãos, que reflete aqui como uma montanha. E subir uma montanha não é fácil, não, irmãos. Eu fico vendo, queridos, as pessoas que não têm comprometimento, mas na segunda-feira, a primeira coisa que faz é mandar uma mensagem pelo Zap. O Senhor é contigo. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Dá uma mensagem, irmãos, não vai na célula, mas no outro dia é o primeiro a mandar uma mensagem. Mas não tem comprometimento nenhum. Irmãos, isso é sério, sabe por quê? Porque a peneira é fina, irmãos. Se nós não colocarmos os nossos propósitos, a nossa vida mediante ao Senhor, irmãos, a gente não chega na presença do Senhor, não. Porque aquele que chega na presença do Senhor, irmãos, esse habita na sombra do Onipotente. Aqui é uma figura de linguagem de um monte. Amados, sombra todo mundo quer, não é verdade? Anda aí meio-dia em Bangu, você a primeira coisa que vai querer é uma sombra para correr para debaixo dela. Porque o que nós imaginamos? A sombra, ela nos traz proteção, um refrigério. Mas o que a Bíblia diz, essa proteção que a Bíblia está falando aqui, irmãos, não é de uma sombra normal, é a sombra do Todo-Poderoso, é a segurança que Ele te dá. Irmãos, há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, acho que aqui hoje, eu acho que só o ministro Márcio, nós inventamos de subir o morro aqui da Pedra Branca, para levantar um clamor lá em cima. E nos animamos, eram 18 pessoas. E nós fomos subir o monte, irmãos. Foi um guia nos levando. Ao invés de subirmos pelas extremidades da montanha, que era mais teoricamente, nós fomos pela frente do morro, pelo lado mais difícil. Tinha lugar que você tinha que andar de gatinho segurando no capim para você não rolar, e todo mundo extenuado. E quando nós chegamos lá em cima, irmãos, me veio na mente, subir numa montanha, estar na presença, não é para qualquer um, porque tem muita dificuldade, tem muito percalço, e que nós temos que transpor esses percalços, irmãos. E se você está aqui hoje, irmãos, e acredita que aqui é o teu local seguro, aqui, irmãos, é onde está o teu local de habitação, aqui que você confia, aqui que você sente que aqui você tem refrigério,
Irmãos, pode acontecer o que tiver que acontecer. Você pode estar passando por essa crise, mas a tua forma de pensar e agir tem que ser diferente. Porque, irmãos, o que está acontecendo com o Brasil não é nada só material, de cunho material e humano. Isso é uma opressão muito grande que tem, é um desencadear de coisas espirituais que vem refletindo e está chegando da forma que está chegando aqui, irmãos, até nós. E se você não entender que você precisa estar na presença do Todo-Poderoso, para você sentir o refrigério, que é ver o monte da habitação, onde Ele habita, e você falar assim, a coisa está difícil, mas eu estou nessa sombra aqui. Eu estou nessa sombra. Irmãos, isso é espiritual. Nós temos que entender isso de uma forma espiritual. Porque a coisa do jeito que está indo, irmão, pode vir a piorar muito. E se nós não tivermos arraigados na presença do Senhor, nós vamos passar dificuldades sérias. Nós temos que, irmãos, que estar cada vez mais na presença do Senhor para poder, queridos, para poder ter essa revelação e passar por toda a dificuldade que nós vamos, com certeza, nos deparar pela frente. E eu queria, irmão, dentro desse texto, tirar algumas características aqui de alguns nomes vistos nesse salmo que descreve os diferentes aspectos de proteção. O povo saía debaixo de uma ordem, irmãos, de proteção. Eles saíam e o líder, o guerreiro, o chefe falava, nós vamos vencer essa guerra, porque o nosso Deus, o Deus que mora no esconderijo, Ele é conosco, a sua sombra nos protege. E nós vamos vencer essa batalha. Você entende isso, irmãos? Nessa noite, você está entendendo que você tem que buscar o esconderijo do Altíssimo, queridos? Que você tem que usufruir dessa sombra, queridos? Você entende que você precisa se esforçar para você ficar debaixo dessa sombra? Amados, essa sombra não é para qualquer um, porque Deus nunca prometeu que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que a sua palavra seria cumprida. Isso Ele cumpriu, isso Ele prometeu e nos promete até hoje. E nós vemos como é difícil, irmãos, isso é um funil. Nós vamos ser mais exigidos, nós vamos ter que movimentar mais a nossa fé. Eu queria falar para vocês, irmãos, por que essa nomenclatura? O nosso Deus, Ele é altíssimo, é uma das qualidades do Senhor. Demonstra que Ele, irmão, é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos enfrentar. O povo de Israel, quando saía da guerra, ia debaixo dessa afirmação. Amados, o nosso Deus altíssimo, o que significa isso? Ele é maior, querido. Você está servindo um Deus, irmãos, que é maior na tua vida. O que está difícil na tua vida, irmãos? O que está difícil? O desemprego está difícil? Deus é maior. A saúde está comprometida? Deus é maior. A segurança aí está comprometida? Deus é maior. E deixa eu te falar um negócio aqui, irmãos. Nós não vemos. Nós recebemos tanta graça do Senhor, tanto livramento, irmãos, tanto livramento, que a gente não tem noção do nosso dia a dia, por onde nós andamos, de como o Senhor nos livra, como o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos livrar. E nós não entendemos isso. Mas a gente esquece, irmãos, que quando a gente declara que está na sombra do Onipotente, a gente não precisa ver essas coisas, porque o Senhor está fazendo, é promessa dele, irmãos. O Senhor não fala assim, ó, te livrei disso hoje, te livrei disso. Não, irmãos. Isso está acontecendo. Isso está sendo desencadeado, irmãos. Isso acontece a todo momento. Porque Ele é altíssimo, Ele é maior do que tudo, querido. Ele é maior, a gente não tem dimensão do seu poder, do seu amor para conosco. Por isso, irmãos, que nós temos que fazer por onde está na presença do Senhor de uma forma verdadeira, irmãos. De uma forma cada vez melhor, nos aprimorando melhor, querido, atendendo os chamados da igreja, querido. Eu não vou na igreja hoje não porque eu estou cansado, querido, cansado. Isso não pode ser prerrogativa para você falar que não vem para a igreja, não, irmão. Não pode, não.
Se eu fosse contar algumas coisas para vocês, como é que eu andava, eu vinha me rastejando para cá. Irmãos, Deus, Ele renova as tuas forças. Você entra aqui desanimado, você entra aqui cansado, daqui a pouco você está pulando aqui dentro na presença do Senhor, porque o Espírito Santo já está falando ao teu coração, está renovando as tuas forças. Esse é o Deus maior, esse é o Deus altíssimo, que não é qualquer um que busca. É aquele, irmãos, é aquele que entende e é aquele que sabe que tem que passar por dificuldades para chegar na presença dEle. Amados, Deus não só chega para aquele que quer sombra e água fresca, não, irmãos. Não é isso, não. O Evangelho não é isso, não. Evangelho a gente tem que fazer a nossa parte. Evangelho a gente constrói a nossa vida dentro da igreja. Tanta coisa foi falada hoje aqui na escola dominical, nos cânticos. O pastor Marcos, o ministro Marcelo, cada um falou um pouquinho aqui de como Deus, irmãos, se agrada, de como Deus é poderoso em nossas vidas, mas nós não entendemos, não alcançamos, irmãos, a dimensão que esse Deus é para nós. Nós não entendemos como nós entramos aqui na igreja, irmãos, e louvamos e cultuamos de uma forma tímida, um Deus que é maior na tua vida. E o teu sucesso, irmão, com Deus vai depender de você, irmãos. Quando nós chegamos na presença dEle, imagina, irmão, eu estou na presença, é como se a gente tivesse visto de perto, assim, com intimidade. Eu estou na presença do Senhor, eu estou me chegando na presença, irmãos, isso é muito bom. Isso faz com que a gente, irmãos, tenha uma ideia do Deus que nós servimos, do Deus onipotente que é o Todo-Poderoso. Nós servimos um Deus aos Altíssimos, que Ele é todo-poderoso. Ele é mais poderoso que qualquer coisa. Ele é mais poderoso para destronar qualquer coisa, qualquer intento que venha sobre a tua vida, irmãos, qualquer intento que venha sobre a sua casa, sobre os teus filhos, situação que nós não temos condição de guardar no dia a dia, humanamente falando, nós não temos condição de guardar, segurança nenhuma no mundo vai guardar o que tem que ser guardado, é Deus que guarda. É o mundo espiritual incumbido de fazer a sua parte. É Deus que chega junto ao cumprimento da sua promessa com aqueles que buscam, irmãos. Aquele que busca, irmãos, não é qualquer um, é aquele. É aquele, irmãos. É aquele. Quer brincar de ser crente, vai continuar brincando de ser crente. Não vê nada acontecendo na vida, não vê a provisão de Deus chegando, não vê o agir de Deus chegando, não vê um sobrenatural de Deus se manifestando, porque não é aquele, irmãos. Ainda está aqui no pé do monte. Falar de uma dificuldade para ele, não vou, não. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos pessoas aqui que sabem muito de Bíblia, mas na hora da escola dominical você vê, passa o olho para ver se está aqui, porque acha que não precisa mais. Não precisa, eu não quero escola dominical, não. O fato de você estar vindo para a escola dominical, mesmo você sabendo aquilo ali, você está na presença do Senhor, o Senhor está reconhecendo, Ele está vendo o teu coração, irmãos. O teu coração está aberto para o Senhor. E esse Deus onipotente que estende essa sombra, amados, Ele quer te acolher, Ele quer te trazer para perto dEle, Ele quer te dar refrigério, Ele quer falar contigo, deixa as dificuldades que eu estou vendo na tua vida. Eu sei do que você está precisando. Você vai passar por isso. Você vai passar por isso. Eu vou dar ordem aos anjos. Eu vou abrir situações. Eu vou criar meios, amados. O Senhor, Ele trabalha da forma que Ele sabe como trabalhar e agir. Eu fico vendo como é que Deus é tão tremendo quando Ele usa um ímpio para falar conosco. Ele usa um ímpio para abrir uma porta de emprego. Ele usa o ímpio, Ele usa qualquer pessoa. Ele usa um ímpio, irmãos, que não tem nada a ver com aquela situação, e você vê Deus agindo na vida dele ali para te favorecer. Fico olhando, meu Pai, como é que são as coisas, irmão? Como é que Deus tem o controle de tudo na mão? E Ele, irmãos, Ele é Senhor. A gente leu aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, direi do Senhor. Quando você, irmãos, tem noção de quem é Deus na tua vida, quando você sabe que Ele é o Altíssimo, que Ele é onipotente, você abre a boca e fala, direi do Senhor, eu direi do Senhor.
Mas quando você não fala isso, irmão, tu não sabe quem é Deus na tua vida, não? Você declara que cultua, que você é evangélico, mas na hora de você declarar que Ele é o meu socorro, você não declara, porque você não conhece. Porque só quem conhece declara com autoridade. Porque o exército, quando ia sair, saía declarando. Eu vou dizer quem é esse Deus que está na nossa frente, que já vai arrebentar os inimigos, que vai vencer essa batalha. E você tem que declarar isso todo dia, irmãos. Nós temos que declarar isso todo dia. O Deus que nós temos. Porque Ele é Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele garante ao crente que a presença divina está sempre com ele. Ele está declarando: o Senhor é o Senhor em qualquer peleja. Ele está comigo em qualquer hora. Ele está declarando. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, do verso 3 ao verso 8, quando diz no verso 3... porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amados, naquela época, os soldados saíam e eles encontravam de tudo. Peste, ele encontrava, irmãos, doenças. Então o autor se refere, irmãos, às armadilhas e arapucas que eram criadas, às tentações que assolam a vida humana. Irmão, o soldado, quando saía para a luta, eles saíam para guerrear, mas eles sabiam e saíam debaixo do entendimento que muita cilada podia vir contra eles. Muitas arapucas, onde as pernas dos soldados eram cortadas e arapucas que eram instaladas nas árvores que prendiam os soldados pelo pescoço. Então eles sabiam disso aí, mas eles sabiam que Deus era Senhor na vida deles. E conosco não é diferente, não, irmãos. Quando nós saímos para a rua, as armadilhas do inimigo estão armadas por todos os lugares. Todos os lugares. E eu não vejo e você não vê, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos livra delas. Ele faz com que você chegue na sua casa, que você saia de manhã para trabalhar, que você chegue, que sua filha volte do trabalho, volte da escola, porque o exército do Senhor está guerreando ao teu favor. Então entenda essa palavra de ânimo na tua vida, irmãos, porque por mais que você possa estar passando dificuldade, Deus está contigo no teu dia a dia. Você não está sozinho, amados. Peste significa tanto as endemias, aquilo conforme, quanto aquilo que corrompe física e moralmente. Amados, um ambiente cheio de peste, um ambiente, irmãos, endêmico que os soldados caíam doentes. Aquilo corrompia fisicamente, moralmente, a vida das pessoas que estavam guerreando. E Deus, Ele sempre livrava, irmãos. O exército quase não ficava doente, era muito pouca baixa. E se você parar para prestar atenção, irmãos, quanto livramento o Senhor tem nos dado. É febre amarela, é dengue, é chikungunya. É claro que a gente não fica imune disso aí, mas você parar para pensar a quantidade de coisas que tem nos assolado e você tem andado, você tem caminhado. O Senhor tem te sustentado, irmãos. No capítulo 4, no versículo 4, Ele cobrirá com as penas e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Amados, Cristo sempre desejou cobrir Jerusalém, uma proteção que não podemos alcançar sozinhos. Essa sensação de dependência deve continuar diariamente. Irmãos, nós temos que sentir, nós temos que viver debaixo de uma dependência, que nós precisamos da proteção divina. Os soldados saíam declarando que o poderoso Deus era escudo, era bloqueio. Os escudos utilizados na época, as armas de guerra. Amados, nós precisamos ter essa sensação, que nós precisamos do Senhor nos revestir com a sua armadura. E nós temos que entender que essa armadura no mundo espiritual, esse escudo de proteção, ele existe e nós estamos debaixo das asas do Senhor, debaixo das suas penas, andando
ali, debaixo de uma proteção, como se fosse uma galinha tomando conta dos seus pintinhos. É assim que o Senhor quer nos conduzir, e é assim que nós temos que entender que nós temos que ficar com essa sensação de proteção. Amados, quando você sair para o teu trabalho, você tem que declarar todo dia: eu estou debaixo da proteção do Senhor. O meu filho está debaixo da proteção do Senhor. A minha filha, Senhor, saiu para trabalhar, protege a minha filha. Vai com teus anjos, Senhor, na frente. Dá ordem aos teus anjos, Pai. Protege a minha casa. Irmãos, nós temos que viver debaixo dessa sensação de proteção. Nós não podemos abrir a guarda, levar isso aqui como se fosse no nosso braço, porque no braço do homem nós estamos vendo o que está acontecendo com o país. O país está indo de ralo a cada dia coisas mais terríveis acontecendo, e a gente fica se perguntando o que mais virá pela frente. E a gente vê que o homem, irmãos, cada dia você vê que Deus, só a misericórdia de Deus na vida desses governantes. Amado, é muita coisa acontecendo para nos afligir, para chegar até a gente. É muita coisa para trazer preocupação. Mas nós temos que, a nossa mente tem que estar preparada e entender que nós temos que reagir de uma outra forma, declarando para o Senhor. Amém, queridos? Eu e a minha casa estamos protegidos. A nossa igreja, irmãos, nós estamos debaixo de proteção. Nós temos que entender, querido, que quando nós estamos congregando aqui, quando nós estamos unânimes aqui, a proteção do Senhor, ela chega de uma forma coletiva a nós. Amado, mas tem uma forma individual que tem que ser trabalhada em nós. Cada um vai dar conta de si. No dia do juízo, a salvação é individual. Isso é um sinalizador importante, porque cada um, irmão, vai dar conta de si. Não vai ter filho de pastor, não vai ter filho de fulano, se não tiver com a sua vida no altar. Aquele, se não estiver buscando os esconderijos do Altíssimo, irmãos, pode ficar no dia do juízo final. Por isso que nós temos, querido, que estar unânimes, nós temos que ter esse entendimento, porque se a palavra diz que maior é o que está em nós, se nós fazemos valer isso em nós, irmãos, amados, nós estamos vivendo debaixo de uma sensação de proteção. Dá para você entender isso, irmãos? A coisa está difícil, você está vendo um monte de gente murmurando aqui, mas a tua mente é diferente. Você está pensando aqui, gente, misericórdia da vida dele, mas eu não. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Coitado dele, mas comigo não. Na minha casa, não. Na vida da minha família, não. As pestes que rondavam, irmãos, à noite, ao meio-dia, que vinha assolar o povo de Israel. No cristianismo, a noite possuía um simbolismo de muita dificuldade. Aqui nos versículos 5 e 6, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Amados, não importa a hora que o inimigo vai querer se levantar contra você. Se vai ser de dia no meio-dia, se vai ser à meia-noite que o ataque virá. Entenda que se você estiver debaixo de proteção, os anjos estarão contigo a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite. A Bíblia aqui parece que traz uma coisa redundante, mas o Senhor, o autor, quer dizer isso, que não importa a hora que o ataque virá contra a tua vida. O Senhor já está posicionado, irmãos, olhando para você, com os olhos fitos na terra. Amado, Deus é tremendo demais, irmãos. A gente não tem noção de como a gente recebe livramento, queridos. A gente não tem noção, não. Não tem noção. Porque se a gente visse o mundo espiritual, talvez a gente ficaria escandalizado. Acho que é por isso que o Senhor não deixa a gente ter essa visão. Porque a coisa deve ser feroz para cima da gente, irmãos. O inimigo tem uma fúria incansável sobre nossas vidas. Ele sabe que está condenado para o lago de fogo. Não tem jeito para ele, não tem jeito.
E ele quer te ceifar e chegar perto de você para tentar te lesar de alguma forma. Mas que coisa tremenda você saber que você está debaixo de proteção. Aquela montanha que exala aquela sombra, é uma sombra que muitos chegam para pegar uma fresca, mas a minha sombra é diferente. A minha proteção é espiritual. E nós temos que entender e discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós não estamos de brincadeira. Porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem brincar conosco, irmão, de maneira nenhuma. Ele não vem brincar conosco. E no versículo 7, quando diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amados, como eu já falei esse versículo aqui como um chavão, irmãos. O irmão passando uma dificuldade, algum problema. Ih, irmãos, fica firme. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Que não será atingido nada, irmão, cheio de brecha. Todo arruinado. O inimigo esculachando geral. Como é que 10.000 vão cair? 1.000 vão cair à direita dele, 10.000, e ele não vai ser atingido? O rolo compressor está passando e o irmão está falando um chavão para ele, para quem não vive a palavra de Deus. Não tem proteção, não, irmãos. O exército, quando saía aqui, saía debaixo de um entendimento. Olha, vai ter muita baixa, a briga vai ser feroz, vai ter muita morte, mas nós vamos passar. 1.000 vão cair aqui, ó. 1.000 vão cair aqui, e 10.000 vão cair aqui, mas nós passaremos, irmãos. O que você tem visto aí, irmão, nos dias de hoje aí? Liga a televisão para ver aí. Quantos estão caindo do teu lado aí? Quantos 1.000 têm caído à nossa direita aí? Quanta gente morre? Quanta coisa feia tem acontecido? Porque a palavra diz, irmãos, que nós vamos ver o julgamento do ímpio com nossos olhos. E nós temos visto. A gente viu um governador, que eu não quero nem citar nome, um ex-governador, né, irmãos? Que achou que no seu braço forte ele poderia resolver a sua situação, não precisaria de segurança de nada. A sombra que ele vivia era uma outra sombra. Agora está com a cabecinha baixa, irmãos, envergonhado. E você, cristão, que está no caminho do Senhor, nós vamos ver essa situação. Nós vamos ver o ímpio ser abatido, envergonhado. Mas a proposta do Senhor para a tua vida é que você passe, vendo as baixas acontecendo, e você passe, irmão, porque o povo de Israel foi altamente atacado pelo povo egípcio. As pragas chegavam, irmão, teve praga que chegou, a noite chegou, do povo ficarem às escuras 3 dias prostrados, sem enxergar nada, mas o povo de Deus todo de luz acesa dentro de suas casas. As pragas chegando, acometendo, derrubando e matando muitos, mas o povo do Senhor seguro dentro de suas casas. Irmãos, isso não está diferente hoje, não. Hoje não está diferente. A diferença é que nós temos que entender se você é um daqueles que está habitando no esconderijo do Altíssimo e usufruindo na sombra do Todo-Poderoso, da montanha toda-poderosa. Essa é a pergunta, e o que nós temos que ter como meta, irmãos. Não é carro do ano, não é apartamento, não é viagens. Mas a hora que Jesus voltar, irmão, não vai adiantar querer correr para qualquer sombra, não. Porque se a gente não estiver na sombra do Onipotente, irmãos, acabou, não vai valer de nada levar uma vida toda dentro da igreja, mas na sombra natural. Nós temos que viver a sombra espiritual do Senhor. O que Ele tem nos proporcionado. Irmãos, é tremendo, porque Deus, eu tenho certeza que vai se manifestar na vida de muitos amados aqui. Amados, no meio da dificuldade, o Senhor vai abrir portas tremendas. Eu creio que o Senhor vai prover para a juventude dessa igreja aqui grandes perspectivas, irmãos. Estudos, empregos, sonhos se realizando em meio a toda essa crise, toda essa dificuldade.
Amém, queridos? Eu creio que nós, queridos, no meio do sufoco, na hora da dificuldade, o Senhor vem com refrigério, o Senhor vem com a bandeja, o Senhor vem com maná, o Senhor vem com a provisão na hora certa, porque o Senhor ele chega na hora certa. E que nós possamos, irmãos, nessa noite, se agarrar com essa palavra. Essa palavra veio muito forte para o meu coração, irmãos. Eu tenho que melhorar muito, eu tenho que correr mais atrás, eu tenho que melhorar minha qualidade na presença do Senhor, né? A gente não pode dar o nosso culto de qualquer forma, estar fazendo as coisas de qualquer maneira, da forma que a gente acha que tem que ser feita, mas nós temos que melhorar em qualidade para o Senhor. Colocar a nossa vida no altar, melhorar a cada dia. O Senhor se agrada disso, irmãos. Se Ele passa os olhos na terra e nos vê, Ele está vendo isso. E aí, irmãos, o resto é consequência. Aí, irmão, você não precisa pedir milagre, que o milagre está acontecendo na tua vida, né? Você não precisa estar se preocupando como o mundo aí fora está se preocupando. A tua preocupação é diferente, porque o Senhor sonda o teu coração e Ele sabe que você está preocupado porque você precisa de algumas situações e daqui a pouco isso vai começar a aparecer da forma como Ele provê, né? É só a gente se colocar. Porque também as coisas não vão acontecer, irmão, para aquele que está no sofá o dia todo vendo televisão, não. Não funciona assim, não, irmãos. Sabe, irmãos, uma vez, uma irmã que congregou comigo na igreja, ela me trouxe um currículo e falou para eu entregar onde eu trabalhava. Eu falei, irmã, eu vou entregar, eu não tenho poderes para chegar e te arrumar um emprego, não. Eu vou entregar lá e a irmã, se for chamada... E a irmã, na outra semana, já vinha em cima de mim, já me cobrando um emprego. Falei, querida, eu botei lá, Deus vai abrir a porta, a irmã, não, mas, irmão, bate, chuta a porta, chuta essa porta para mim, bate com os... Amados, nós temos que fazer a nossa parte. O restante é com o Senhor. Se você está precisando se empregar, você sabe o que tem que fazer para você conseguir se recolocar. Se você está precisando melhorar a sua vida com Deus, você sabe o que você precisa fazer. Mas não perca a oportunidade, irmãos, que você tem de vir para a casa do Senhor, de cultuar a Deus, de abrir o teu coração, falar, Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, esse ano eu quero ser diferente. Eu quero chegar melhor na tua presença. Eu tenho feito pouco. Deus se agrada disso, amados. E a gente, às vezes, olha, nós olhamos para nós, vemos que a gente faz muito pouco. A nossa qualidade está baixa. E a gente precisa melhorar. Nós não servimos um Deus, irmãos, qualquer. Nós servimos o maior, o Altíssimo. Nós servimos o maior. Irmãos, o maior não tem nada e nem ninguém que possa contra o Todo-Poderoso. Nós servimos aquele, irmãos, que é onipotente. É o irmão que é o que pode tudo, que destrona qualquer coisa por você. É aquele que vai, irmãos, vai quebrando as ciladas, vai quebrando os cativeiros. Opa, ali tem uma armadilha para a irmã Alba. Anjo, alivia aquilo ali. Tum! É assim que funciona no mundo espiritual. E a gente não entende esse amor tremendo e grande que Deus tem para conosco, irmãos. Uma coisa imensurável que a gente não consegue dimensionar. Você tem um Deus que é Senhor da tua vida. Ele é Senhor, Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer ser Senhor. E o Deus que você tem que declarar, que é o meu Deus. Irmãos, que coisa forte é quando você olha para os céus e fala, eu tenho um Deus que vai agir ao meu favor. Eu tenho um Deus que vai começar a agir nessa situação agora, porque Ele sabe quem eu sou, Ele sabe como eu tenho me colocado. Talvez Deus nem faça, irmãos, mas a convicção que está dentro de você precisa ser construída e Deus gosta disso. Deus gosta disso. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não reconhece que você não está cheio da presença,
que você tem proteção, que você tem a sensação que você é protegido, irmãos, alguma coisa está errada. E você tem que identificar isso e acertar essas coisas com o Senhor. Amém, queridos? Amados, que o Senhor Ele continue, pela sua misericórdia, nos tratando, nos acolhendo como Ele tem nos acolhido, nos permitindo que a gente chegue aqui na sua presença para poder adorar, para louvar, e que nós possamos, irmãos, viver um 2017 diferente na presença do Senhor. Amém? Porque o desejo do Senhor, irmãos, o desejo do Senhor é que a gente possa ficar cada vez mais íntimo dele, que a gente possa ter intimidade com ele. Amém, querido? Que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus.